Irmãos, na paz do Senhor Jesus, mais uma manhã gloriosa que estamos juntos em torno da palavra. E eu sei que algumas pessoas pegam só o inicinho aqui, ó, só o post. Então eu quero dizer para você que todos os dias às 6 horas tem oração e palavra. Aqui estamos juntos, reunidos, orando, tendo tempo com a palavra. Então eu já quero convidar você que está vendo esse post aqui, ó, só esse início. Mas você pode estar comigo aqui nesse perfil todos os dias às 6 horas, nos debruçamos sobre a palavra, estamos lendo de forma expositiva, versículo por versículo, capítulo por capítulo, e Deus tem nos abençoado sobre isso. Amém? Meus irmãos, que bom estarmos aqui. 57 dias, irmãos, que estamos juntos. 57 dias juntos em torno da palavra. E a nossa leitura de hoje é Números capítulo 7. Bom dia, a paz do Senhor. Né? Números capítulo 7. E eu quero convidar você, né, para fazer, se você ainda não fez a leitura, que faça essa leitura. Sei que ela vai abençoar a sua vida demais. Então, leia. Toda a palavra é inspirada, irmãos, todas. Até essa palavra tem uma particularidade, esse capítulo, né? Ela tem uma particularidade, se você não leu ainda, né? Quem já leu, já viu, já sabe. Pastor, repete, irmãos, mas mesmo na repetição do texto, Deus, ele nos ensina. Amém, Elis, Cris, que bom, meus irmãos, estarmos juntos. A nossa leitura, irmãos, está em Números, e hoje é só um capítulo, né? Capítulo de número 7. Números, capítulo de número 7. Eu acredito, irmãos, eu não fiz essa análise, mas acho que Salmo 119 é o maior. Eu acho que na sequência vem esse aqui, Números, né? Que é 80 e poucos versículos. Por isso que hoje a leitura é só dele, né? É só esse capítulo. Ontem, irmãos, nós fizemos a leitura. A última coisa que fizemos foi a oração sacerdotal, né? Quando, depois de Deus abençoar todas as coisas, Arão vai lá e abençoa o povo, né? Ele declara a bênção ao povo, que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde, que a luz do Senhor resplandeça sobre vocês e traga paz no coração de vocês. Foi a última coisa que falamos hoje. Agora, irmãos, no capítulo 7, Moisés, ele terminou de armar o tabernáculo, né? E nós lemos isso em Números capítulo 7, verso 1. Vamos ler. Números 7, capítulo 1. No dia em que Moisés terminou de armar o tabernáculo, ele ungiu e consagrou, junto com toda a sua mobília, o altar e os seus utensílios. Então, eu quis reforçar isso aqui, irmãos, porque sempre que a palavra ela está reforçando, eu entendo que o Senhor quer também que olhemos novamente, né, para aquilo que talvez falamos aqui anteriormente, mas o Senhor quer reforçar, às vezes quem está aqui está ouvindo pela primeira vez. Nós, irmãos, hoje ungimos pessoas. Isso é importante. Nós não ungimos coisas, né? Então, ou seja, você comprou o seu carro, né? Então, vamos consagrar esse carro. Não, nós não temos, nós não entendemos isso pela ótica bíblica, né? O Senhor ali tinha orientado Moisés a ungir, né, os utensílios, porque aquele utensílio era o templo consagrado exclusivamente ao Senhor. Mas hoje a palavra, na nova aliança, ela vai nos ensinar a ungir pessoas. E aí, irmãos, sempre eu digo e não pego o texto, né? Porque eu falo, eu quero me concentrar, mas hoje eu trouxe o texto. Né? Como o Senhor trouxe novamente essa questão da unção, eu trouxe o texto de Tiago, capítulo 5, verso 13, para ver como Deus hoje se manifesta através, né, da unção nos dias atuais. Olha só. Tiago, capítulo 5, verso 13. Alguns de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Essa oração da fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E aí aqui tem um ponto importante. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Então, irmãos, as orações, né, e a unção são obediência à voz do Senhor através da vida de Tiago. Então, quando os irmãos vêm, né, e o presbitério, né, hoje o texto lá na época, presbítero, pastor, o líder, né, quem está ali, tem essa responsabilidade de orar, né, e a oração da fé. A fé, irmãos, é o que nos cura. Né? A fé em Deus que nos cura. Mas cumprindo o que a palavra diz, nós oramos e ungimos os irmãos. Amém, meus irmãos? Então o óleo, irmãos, aqui é algo importante, porque você vai ouvir isso de outras culturas, Jurandir, Juliana, Ari, Andressa. O óleo não protege, irmãos.
Não, o óleo para proteger minha casa. Não, o óleo não protege. Quem nos guarda, a palavra vai dizer que é o Senhor. Né? Puxa, mas eu ouvi, né, quando eu estava naquela congregação, eles ungiam a casa, ungiam o carro, ungiam a chave, ungiam... Irmãos, nós precisamos aprender com a palavra. A palavra não diz para fazer isso. Quando nós oramos, se tem uma necessidade, nós vamos orar. Né? E a oração, ela liberta. Né? Então, por isso que, se os irmãos forem, vocês vão ver que nas quartas-feiras nós ungimos todos os irmãos. Qual é o intuito disso? Né? A libertação e a cura. Né? Eu não sei, libertação todos nós precisamos, né? Às vezes estamos pecando em alguma área, precisamos sermos libertos de alguma área. Então, clamamos por isso. Mas oramos também, irmãos, para que o Senhor cure os irmãos. Então, se você está passando por uma dificuldade na sua vida, o Senhor te cura, o Senhor é poderoso. Amém, meus irmãos? O outro versículo importante, irmãos, que o Senhor trouxe aqui para a gente meditar, ele está falando sobre oferta. Então nós vamos ler Números capítulo 7, verso 2. Olha o que diz. Então os líderes de Israel, os chefes das tribos que haviam realizado o censo dos soldados, chegaram com as suas ofertas. Os irmãos lembram, né, que nós lemos que o Senhor pediu que fizesse um censo, contasse as pessoas. E vamos lá, né, irmãos? Nós estamos numa época, né, antiga, né? Não é como hoje, né, irmãos? Que você consegue fazer um censo por amostragem, não. Eles foram lá de um em um, casa em casa. Cada líder ia lá, casa da Maria, 1, 2, 3, casa do José, 1, 2, 3, né? Em todas as casas. E foram 600 mil pessoas. Então, isso demorou, levou um tempo. E durante esse tempo, irmãos, é algo maravilhoso. Quando eles voltam, felizes pelo aquilo que eles fizeram, eles ofertam ao Senhor. Então hoje o Senhor quer falar conosco sobre oferta. E nós vamos ler porque o texto fala só sobre oferta. E aí Números capítulo 7, verso 3, olha o que diz, que eles trouxeram. Trouxeram 6 carroças cobertas e 12 bois. Uma carroça para cada 2 líderes e um boi para cada líder. E apresentaram essas ofertas ao Senhor na frente do tabernáculo. Os animais, irmãos, claro que aqui acredito que eles eram animais usados para carregar as carroças, né, para puxar as carroças, mas os animais, eles já tinham sido orientados como oferta, né? Quando nós lemos lá em Levíticos o que era a oferta de gratidão, né? Então eles pegavam aquela oferta, né, e levavam ao Senhor, né? A oferta do holocausto de adoração era uma oferta que era totalmente queimada, né? Agora, a oferta de gratidão era uma oferta que parte era queimada, parte ficava para o sacerdote e parte o ofertante comia, né? Então ele comia junto no mesmo dia. Qual é a principal característica desta oferta? Essa oferta, irmãos, ela precisa ser voluntária. Isso é algo importante, irmãos. Então, sempre que você ouvir, né, alguém dizendo, não, você tem que dar a oferta ao Senhor, ela é uma expressão de um coração alegre e grato, irmãos. Sabe? Você vai entregar quando o Senhor, né, direcionar o seu coração e houver alegria. O grande ponto, irmãos, é como encontrar contentamento. Porque esses homens estavam felizes porque eles fizeram um trabalho com sucesso. Aqui está o segredo, irmãos. Se nós não temos contentamento no nosso dia a dia, se nós não estamos felizes com o que Deus tem nos dado, dificilmente nós teremos um coração pronto para ofertar. Por quê? Porque o nosso coração, ele é um coração sempre que está insatisfeito. Então, aonde está o segredo, irmãos? Na inclinação do nosso coração. Se você, irmãos, por exemplo, eu vou sair para trabalhar daqui a pouco, termino a live aqui, ponho meu tênis, pego a minha mochila e vou para o meu trabalho. Isso me traz gratidão. Ontem eu estava na igreja. Quando ofertei, qual foi o meu pensamento? Pai, obrigado pela graça de poder estar aqui, pelo trabalho, pela minha família, ver meus filhos comigo. Então, isso é a minha expressão de gratidão, entendeu? Por isso eu estou grato ao Senhor, né? E aí, irmãos, eu quero trazer também um segundo texto, saindo do texto que lemos, que vai reforçar essa questão de oferta, para que traga paz no coração dos irmãos. Sempre que a gente fala de questão financeira na igreja, as pessoas ficam, né? Não, irmãos, traga paz, o Senhor que estabeleceu. Se Deus estabeleceu, a gente faz isso com paz e ministra com paz. Amém? 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, diz assim, ó, cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse texto, irmãos, ele está trazendo uma necessidade da época, né?
Mas Deus não mudou o seu caráter, a forma, o sentido, né? Ele tem o mesmo sentido. Por que Paulo estava dando esse texto? Porque era para socorrer uma igreja que estava passando, irmãos que estavam passando por necessidade. Então ele pega aquela comunidade e fala assim, olha, vamos levantar uma oferta para socorrer aqueles irmãos. Mas ela tinha o mesmo intuito. Qual era o intuito, irmãos? Servir, abençoar na manutenção, nas contas, né? Então, hoje, com um olhar contemporâneo, irmãos, né? Aquela época eles sentavam e comiam do banquete. Então, a hora que a pessoa levava lá a sua vaca, né? E ali dividia, né? Então vamos pensar, irmãos, que nós estamos falando disso aqui, né, no início da humanidade. Então era uma época, eu não diria nem medieval, né? Era anterior à época medieval. Então eles estavam ali montando, né, cortando parte, e o Senhor tinha falado, essa parte vocês vão queimar, essa parte vai ser do sacerdote, e essa parte, irmãos, era uma grande banquete, era uma festa, literalmente. Quando nós pensamos no que é a nossa reunião de adoração hoje, é um banquete, irmãos. É um banquete de adoração. Nós vamos ali e nos reunimos, adoramos ao Senhor, vamos bendizer o nome do Senhor, né? Reunimos semanalmente, em alguns casos diariamente, irmãos, neste lugar onde os irmãos trazem a sua oferta e os seus dízimos. Então é uma expressão, né? O princípio, irmãos, sempre será gratidão. Essa oferta ela é movida por gratidão, irmãos. Então nós precisamos ter um coração grato pelo que Deus tem feito na nossa vida. Sabe? Nos mínimos detalhes, irmãos. Nos mínimos detalhes. Então, se você é alguém grato ao Senhor, você tem motivos para agradecer, para expressar isso através da sua oração, das suas mãos que levantam e também através da sua oferta. Uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, irmãos, e eu só prestei atenção porque estou fazendo a leitura com os irmãos agora. Nunca tinha me atentado para isso, por mais que já tinha lido esse texto. Deus, ele não pediu carroças, irmãos. Não, quando nós vamos ler lá o que era a oferta de gratidão, a oferta de paz, Deus pede o gado, mas Deus não pede carroças. Ou seja, esses irmãos, eles entregaram aquilo que o coração deles desejou. Então eles pegam carroças, falam assim, olha, nós não vamos entregar apenas o gado, nós também vamos entregar uma carroça, né? Um carro, né? Para que sirva, né? Onde o Senhor vai usar esse carro? Não sei, mas nós vamos entregar. Você entendeu, irmãos? Coração grato. Eles entregam. E aí vamos ler o verso 5. Olha só o que Deus diz, ó. O capítulo de número 5, o versículo de número 5. Deus está dizendo para Moisés, ó, receba as ofertas deles para usar no serviço da tenda do encontro. Distribua-as entre os levitas conforme o trabalho de cada um. Olha que maravilha, irmãos. Quem recebe a oferta? Não era Moisés. Porque Moisés poderia falar, opa, mas Deus não pediu para vocês entregarem carros. Deus pediu bois. Levem os carros embora e fiquem. Mas Deus vai lá e fala, Moisés, pode receber. Pode receber, Moisés. Pode receber. E olha, então, ou seja, Deus já recebeu a oferta. Aí olha o que Deus fala. Agora, Moisés, pega essa oferta e distribua para o serviço. Pega a oferta que esses irmãos líderes, que provavelmente eles recolheram nas suas comunidades, entregue. Você vai receber deles, eu estou recebendo, e agora você pega e dá para os levitas, é isso que ele está dizendo. Então, irmãos, nós precisamos entender que aqui neste caso, quem foi abençoado? O ofertante. Primeiro, porque Deus recebeu. E Deus, irmãos, contempla a intenção do nosso coração. E sabia a intenção do coração deles. Deus recebeu. E aí Deus vai lá, pega a oferta que esses irmãos deram e abençoa aquela tribo que estava dedicada ao serviço, para que o serviço fosse feito de uma forma melhor. E aí agora eles têm carros para ajudá-los, né? Ajudá-los ali na manutenção, né? Enfim, para servir. Isso é o evangelho, irmãos. É isso que precisamos ter o coração quando contribuímos hoje, nos dias de hoje na igreja. Quando eu ofereço, né, a minha adoração, o meu louvor, quando eu entrego a minha oferta, eu estou abençoando para abençoar vidas. Então, eu entreguei porque Deus me abençoa. Aí Deus pega aquela oferta e abençoa vidas. Às vezes ajudando o irmão, às vezes só pela manutenção da igreja, né? Quem esteve ontem no culto, né? Eu sei que tem pessoas que não congregam conosco, mas nós tivemos uma pessoa ali que reconheceu Jesus como Salvador. Então isso é maravilhoso, né? Então é porque aquelas portas estão abertas, é porque nós temos condições de manter aquele lugar aberto, que isso pôde acontecer. Então,
Isso é importante, eu sei que isso está acontecendo em vários lugares. Por quê? Porque pessoas com coração grato têm feito isso. Amém, meus irmãos? Um detalhe importante, irmãos, aqui é um detalhe técnico e eu quero trazer e é importante. Está no versículo de número 9, olha só. A divisão dos coatitas, porém, não deu carros nem bois, pois era seu dever carregar nos ombros os objetos sagrados. Isso aqui é uma coisa importante, irmãos. Naquela época, Deus orientava que os objetos sagrados, que era a arca, né, o candelabro, algumas coisas ali, elas não poderiam ser carregadas dentro de carros. Elas precisavam ser carregadas nos ombros, né? E aí os irmãos vão lembrar, quem ainda não leu, vai chegar lá, mas só para trazer um contexto. Quando Davi está trazendo a arca e Uzá põe a mão em 2 Samuel capítulo 6 e Uzá morre. Por que Uzá morre, irmãos? Porque esse texto era uma lei, irmãos. E eles deveriam saber, eles sabiam disso. E aí eles colocam a arca no carro de boi, e aí o carro balança, quando Uzá põe a mão, ele morre. Por quê? Porque o que Deus tinha orientado não era conduzir a arca, irmãos, através de carros. Então, aqui Deus está dizendo, olha, não dê carros para essa tribo, para esses irmãos aqui, porque eles precisam carregar nos ombros. O que eu aprendo, irmãos? Que Deus, irmãos, ele é organizado. Deus, irmãos, ele faz as coisas da forma correta. Outra coisa, irmãos, nós precisamos cumprir o que é mandamento de Deus, irmãos. Porque o mandamento, quando nós pegamos o caráter de Deus e entendemos que Deus não era punição por eles não terem feito. O que Deus estava fazendo era cumprindo a sua palavra. Deus não brinca com a palavra. Logo, irmãos, quando Deus ele diz quais são os mandamentos que temos hoje, o mandamento que temos hoje são 2. Deus fala assim, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso irmão. Então, irmãos, amar o irmão não é escolha, é mandamento. E por que muitas pessoas estão mortas, irmãos? Às vezes estão lá desanimadas, cansadas. Por quê? Porque falta amor, irmãos. Quando você vê, irmãos, aquela pessoa parando, cansada, vagarosa, sabe? É porque às vezes o rancor, a mágoa, o cansaço tomou conta da vida e a pessoa não consegue amar, não consegue amar a Deus. Ela mistura, né, a vida de adoração dela. E aí, irmãos, nós vivemos uma vida de morte, de pecado. E o pecado é morte. Por isso que Uzá pôs a mão e morreu. Deus estava nos ensinando. Olha, eu cumpro meus mandamentos. Eu disse para vocês que não era para colocar no carro. Eu disse que só quem podia pôr as mãos eram os levitas. Então por que vocês estão desobedecendo, né? Então, ou seja, eu estou cumprindo a minha palavra. Então nós precisamos olhar para isso. Por quê? O não cumprimento da palavra vai nos gerar morte. Por mais misericordioso que Deus seja, Ele é fiel também e justo. Amém, meus irmãos? Aqui, irmãos, eu peguei, porque o texto de Números, ele vai se repetir até o fim com esse texto aqui que nós vamos ler agora. São 3 versículos e ele só vai mudar o nome do líder da tribo. Então eu vou ler aqui a de Judá e vai servir para o texto todo, porque ele se repete e aí tem algo importante. Olha só, Números 7:12 diz assim: No primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab, e líder da tribo de Judá, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário. Ambas cheias de oferta de cereal e farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. E essa foi a oferta apresentada a Naasson, filho de Abinadab. Então, meus irmãos, aqui é importante, né, que nós já aprendemos sobre cada significado da oferta. O holocausto era a oferta de adoração, a oferta de pecado era aquela que eles colocavam as mãos e era falando o pecado que havia cometido, e a oferta de gratidão é a que acabamos de falar, né, que todos participavam. Então eles estão ali ofertando, irmãos, e Deus faz questão de mencionar isso. Deus faz questão de mencionar. E aqui há algo importante. Por que Deus faz questão de mencionar, irmãos? Porque Deus, na sua história, irmãos, Ele recebeu essa oferta. Então as ofertas que Deus recebe, Deus reconhece. Então Deus coloca, olha, recebi a oferta, porque Ele mandou aqui, no caso foi mandamento de Deus, né, irmãos? Então, mesmo hoje, olha só quantos anos depois, nós ainda estamos olhando, irmãos, para aquilo que aqueles homens fizeram, né? Então Deus reconhece a nossa oferta, quando nós adoramos, quando nós estamos bendizendo o seu nome. E aí o texto se encerra, irmãos, e eu já quero encerrar também, em Números capítulo 7, verso 89, olha só.
Cada vez que Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia uma voz que falava com ele por entre os dois querubins em cima da tampa da arca, o lugar de expiação, que fica sobre a arca da aliança. De lá o Senhor falava com Moisés. Maravilhoso isso aqui, irmãos. Então, ou seja, Deus é espírito. Então, de dentro do tabernáculo, na arca, Moisés chegava lá para espiar e, fazer a expiação pelo povo. E Deus falava, irmãos. Falava com ele escutava a voz do Espírito. Isso é maravilhoso, isso é poderoso, irmãos. Hoje, Deus fala conosco também, irmãos. Mas através do seu representante. Através de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala conosco. Quando Moisés ia para esse tabernáculo, ou a tenda do encontro, Deus falava. Então, irmãos, entenda bem. A oração não é algo repetitivo, e sim uma conversa com Deus. Onde você pode agradecer a Ele, adorá-lo, contemplá-lo, olhar, ter um tempo de contemplação. E você pode pedir ao Senhor, e também você pode escutar o que Ele está falando, no seu espírito. Então, isso é importante. Quando Moisés ia lá, Deus falava. Mudou? Não, Deus continua falando conosco. Você pode até, irmãos, dizer assim, pastor, mas eu não escuto. Eu não sinto nada. Irmãos, que nem sempre Deus quer falar. Às vezes Deus quer que você contemple. Às vezes Deus está te contemplando. Às vezes é o momento de você pedir. E também, meus irmãos, há algo importante. A nossa oração e aquilo que Deus se revela a nós, Ele não traz uma nova revelação. Ele traz a revelação baseada na palavra. Por isso que quando lemos aqui, Deus está nos instruindo a oração, porque Deus, Ele se revela através da sua vontade, A sua vontade se revela através da palavra dele, que já foi dada. Agora sim, Ele vai nos dando direção através do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, logo, irmãos, Deus fala através da sua palavra e confirma no nosso espírito. Então, orar é importante. E agora, irmãos, eu quero orar. Já que orar é importante, eu quero orar com os irmãos. Quero convidar os irmãos para orar. E aí, irmãos, vamos orar agradecendo a Deus, por tudo que Ele tem feito da nossa vida, pedindo, para Ele, para que sejamos fiéis aos seus mandamentos e que Ele nos dirija todo o tempo. Amém, meus irmãos? Você pode orar comigo? Pai, eu quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Quero agradecer, Senhor, pelo nosso trabalho, pela nossa renda, por termos condições hoje, Pai, de ofertarmos, expressar, Senhor, a nossa gratidão através das ofertas. Também, Pai, quero pedir ao Senhor que sejamos encontrados diante de Ti fiéis, Senhor, amando o Senhor sobre qualquer coisa, sobre tudo, Pai. Eu sei que tudo é tudo, sobre qualquer pessoa, sobre qualquer coisa, sobre qualquer instituição, nós queremos amá-lo, Senhor. E também, Senhor, amar o nosso irmão, como é o mandamento e o segundo mandamento que o Senhor tem deixado. Pai, como nós nos amamos. Então nós clamamos por isso. Queremos pedir, Pai, que sejamos fiéis a esses mandamentos, Pai, para nos encontrarmos, Senhor, diante do Senhor aprovados. Também, Pai, peço que o Senhor fale conosco como Moisés ouviu o Senhor falar. Que o nosso espírito ouça, Senhor, a direção, a voz, para que possamos, Senhor, andar de fé em fé, de graça em graça, de cura em cura, de bênção em bênção, Senhor, de arrependimento a arrependimento, porque é o Senhor quem fala, é o Senhor que nos instrui. E nós pedimos que o Senhor continue a falar, continue a nos instruir em amor. E queremos aprender contigo, Senhor. E sei, Pai, que o Senhor é um Deus amoroso que nos ensina. Nos corrige, Senhor, em nossas falhas. Nos ensina, Senhor, a interpretar a sua palavra. Nos ensina, Senhor, a estudar com graça e clareza. E nós pedimos isso e te agradecemos por tudo isso. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero deixar aqui também um convite. Como sempre, domingo, irmãos, às 10 horas será a nossa Santa Ceia. E nós vamos ter esse memorial diante de Deus. Quero convidar você para estar lá na Avenida do Taboão 3659. E também, irmãos, amanhã, aleluia, que horas, irmãos? 6 horas. Nós estaremos aqui mais uma live. Eu vi aqui que entrou pessoas novas aqui. Quem está aqui novo é muito bem-vindo. Venha mais vezes. Depois dá um glória aqui. Eu costumo tentar marcar alguns irmãos. Então eu vou pegando os nomes aqui que na hora eu gravo, e tento marcar depois. Mas vamos estar juntos, compartilhe isso, porque só tem entrado novas pessoas, porque os irmãos têm compartilhado, e eu vejo isso, pessoas novas se achegando, sendo ministradas, recebendo a palavra, e insista que essa pessoa também veja tudo, pega só o início não, pega tudo, porque
toda a palavra nos abençoe. E leia, né? Coisa mais importante, vá direto na fonte, irmãos. Leia, nós estamos aqui estudando juntos, mas Deus pode revelar, né, através da sua palavra, coisas novas no seu coração. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Então até amanhã, 6 horas, estaremos juntos aqui, orando e clamando com novos irmãos, com esses irmãos que estão aqui, e vai ser um tempo abençoador. Que Deus abençoe. Ótimo dia.